Pessoal, um abraço a todos. Uma sexta-feira agitada no contexto do Internacional. Tudo por conta de uma declaração do pai do empresário do atacante Taison à Rádio Gaúcha, ao repórter Simon Bianchini, meu amigo Saiminho. Um abraço, Simon, que trouxe a informação via Alcione, que foi o cara que formou o Taison, pegou o Taison pela mão, trouxe para Porto Alegre, é o cara lá do Progresso de Pelotas, e, enfim, o Emerson do Grêmio passou pelas mãos do Alcione e outros jogadores. O Alcione disse ao Simon, com todas as letras, que o Taison decidiu e que já tem um pré-contrato assinado com o Internacional. Logicamente que isso geraria, se é que já não gerou, um desconforto na relação entre Inter e Shakhtar. E o que fez o diretor executivo de futebol do Internacional, Paulo Brax? Ficou em Porto Alegre, o Inter já está em Pelotas, ele ficou em Porto Alegre para apagar esse incêndio. Talvez incêndio seja um pouco forte, mas ele ficou aqui para explicar ou para justificar aquilo que aconteceu nesse bate-papo do Simon com o Alcione. E trazer a verdade, na visão dele, né, a verdade do Internacional, a posição do Internacional em relação a essa situação. O Paulo Brax concedeu uma entrevista à Rádio Bandeirantes, ao Atualidades Esportivas, para mim, para o Sérgio Boas e para o Tiger, principalmente, que era o repórter que estava acompanhando as coisas do Internacional nesta sexta-feira. Então vamos lá, gente, para explicar bem para vocês o que aconteceu. Na verdade, não há, de acordo com Paulo Brax, gerente executivo de futebol do Internacional, ou diretor executivo de futebol do Internacional, não há um pré-contrato assinado ainda entre Internacional e Taison. E ele disse: eu não vou dizer para vocês que o Taison não vai jogar no Inter. E eu não posso dizer que o Taison não vai jogar no Inter, porque não há nada assinado entre Internacional e Taison. Garantia do Paulo Brax. O que houve, e aí ele classifica o escorregão do Alcione como que ele tenha se expressado mal. Paulo Brax disse para nós da Band que o Alcione se expressou mal. O que há de fato é o seguinte, gente. O Inter, está previsto em lei isso, está previsto, enfim, é praxe, inclusive, quando há negociação entre clubes por um jogador. O Inter fez uma notificação, inclusive está na lei, já falei isso, ao Shakhtar, informando o desejo em contratar o jogador ao término do seu contrato. O Inter é obrigado a fazer esse tipo de ação para evitar que uma sequência que ali adiante seja acionado pela FIFA como aliciador de jogador. Então é uma questão absolutamente legal e foi assim que o Internacional procedeu para se proteger justamente de uma futura ação do Shakhtar contra o Internacional. A gente sabe da relação que está um pouco conturbada entre o Taison e o Shakhtar, e o Paulo Brax veio a público, no microfone da Bandeirantes, explicar isso, colocar o lado do Internacional. Então, de acordo com o Inter, não há contrato assinado, porque o jogador tem vínculo com o Shakhtar. Perguntem ao Vaguinha, mas e aí, Vaguinha? O cara vem ou não vem? Tá claro que o jogador vai vir para o Internacional. Tá claríssimo que o Taison vai jogar no Inter. E que só falta a formalidade da assinatura do contrato. Tá muito claro, o Alcione foi muito sincero, o Paulo Brax foi sincero conosco, dizendo que é muito difícil o Taison vir agora, mas que o Inter tem interesse na contratação. E ele falou, mais uma vez, muito sobre a situação envolvendo o Taison. Então, incêndio apagado. A gente dá um passo para falar também sobre o que o Paulo Brax falou sobre dois laterais esquerdos do Internacional. Que o Internacional estava aí observando, ou que pelo menos os nomes chegaram ao Internacional. O primeiro deles, Vitor Luiz. Eu trouxe a informação aqui que o jogador foi oferecido, o Inter avaliou, levou para a comissão técnica e eu perguntei, foi muito claro pro Paulo Brax na minha pergunta. Vitor Luiz vem ou não vem? Interessa ou não interessa? Ele disse não. Perguntei, por quê? Não quis entrar em detalhes, justamente, mas deu a entender que foi questão que não se enquadra no perfil e também questão financeira. Por isso ele não veio. E ele descartou também a contratação do lateral esquerdo,
Ortega. Francisco Ortega do Vélez disse que não é um jogador que o Internacional esteja negociando neste momento. E sobre o Vinícius Tobias, ele disse, olha, o Inter já recebeu algumas sondagens, o Shakhtar não apresentou proposta oficial e não pode avançar o Paulo Brax nesta questão. Espero ter esclarecido alguns pontos desta tarde agitada do Internacional no estádio Beira-Rio. Um abraço a todos, muito obrigado pelo carinho da audiência. A gente vai chegar aí a 65 mil inscritos. Não está inscrito ainda? Aperta no botãozinho ali, like, tá? Tchau, tchau, tchau. Bom final de semana.